Oi, gente. Hoje eu vou falar pra vocês sobre um conto bem sinistro do Edgar Allan Poe. A Máscara da Morte Rubra, ou O Baile da Morte Vermelha, foi um conto escrito em 1842 e quase 120 anos depois ele teve uma adaptação para o cinema. Como qualquer outro conto escrito em outro lugar, um conto antigo, o que for, vai ter várias adaptações na internet. Então, não é porque eu vou contar pra vocês de uma forma, de um jeito aqui, que vai ser esse jeito pra sempre. Inclusive, nesse vídeo eu vou contar de um jeito mais com as minhas palavras e conforme eu vou contando, eu vou analisando junto com vocês, né? Na verdade, eu já analisei e eu vou contando as minhas análises pra vocês. Então, eu espero que vocês gostem. Logo nos primeiros parágrafos, nós já temos ideia do que a história se trata. O conto começa contando, descrevendo, como a morte rubra assolava suas vítimas. O sangue era sua revelação, sua marca. A cor vermelha e o horror de sangue surgiam com dores agudas e súbitas, torturas, seguidas de profusão, sangramento pelos poros, e então a morte. As manchas rubras no corpo e principalmente no rosto da vítima eram estigmas de peste que a privava da ajuda e da compaixão dos semelhantes. Então, logo nesse primeiro parágrafo, a gente já sabe que a história se trata de uma epidemia, basicamente, porque ele fala aqui que a morte rubra havia muito devastado o país. Então, não fala de ter sido fora desse país. Então, até então seria uma pandemia. E logo no segundo parágrafo, a gente já vê que o príncipe é um príncipe destemido, corajoso, astuto e que ele decide reunir mais de 1000 amigos da corte, da realeza, e resolve se fechar, se trancar no seu palácio que tem muralhas grandes, tem é um palácio, é um castelo grande com muralhas e que ninguém poderia entrar ou sair. E aí ele achava, né, que estaria protegido da morte rubra. Da morte rubra, que é a doença que assolava esse país, né? E ele, enquanto ele ficava no castelo com a realeza, com a corte, que ele tinha preparado tudo, tinha dança, tinha bailarinos, tinha música. Então ele tinha pensado em tudo para passar anos dentro daquele castelo, enquanto toda a população do país dele morria pela doença à noite, com frio, não só pela doença, por tudo, porque ele não estava mais governando aquele país, né? Porque ele estava trancado dentro do seu castelo. E logo depois, em 6, 7 meses trancados dentro daquele palácio, daquele castelo, o rei decide fazer uma festa fantasia, um baile de máscaras para toda a sua corte que estava dentro do castelo com ele. Então ninguém entraria de fora ou sairia. E como ele era um rei bonito, astuto, jovem, ele também tinha muito bom gosto. As festas, as fantasias, todas foram escolhidas por ele, incluindo as decorações dos salões. Então, os salões em que ele resolveu fazer a festa no palácio eram 7 salões ao todo. E cada salão tinha sua própria cor, de acordo com a cor da sua janela. Então, por exemplo, se a decoração do salão era azul, a janela era azul. Se a decoração do salão fosse violeta, a cor da janela era violeta. Se a cor do tapete, do veludo, das cores do salão fosse verde, a janela do salão era verde. E isso se seguiu durante 6 salões. Apenas no último, a decoração era toda preta, com veludo preto, com os sofás pretos, era toda escura, mas a janela era vermelha, cor de sangue. E no meio do salão havia um relógio. A cada 1 hora,
o ponteiro dele batia. E aí o som era tão alto, era tão abalador, podemos dizer, que faziam com que os dançarinos, os maestros, a música parava só para escutar esse som durante 12 badaladas. Então, dum, 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 12. E olha, gente, eu vou falar pra vocês. Eu fui na casa de um amigo meu há um tempo, já faz um tempo, antes da pandemia, que ele tinha um relógio desse. E a cada badalada, a cada 1 hora que tocava, é um som bem assustador. Então, imagina, a música tá tocando e do nada ela para só pra escutar esse som. Ele é muito assustador. Então, sempre que tocava, eles paravam. Pareciam que as pessoas iam meditar de tanto escutar aquele som. Até que deu meia-noite. Então, deu meia-noite. A partir da meia-noite, como sempre, tocaram as 12 badaladas da meia-noite. Com um som estrondolo, um som grande, um eco, que parecia acalmar, mas ao mesmo tempo assustar as pessoas que estavam lá, nesta festa, né? Parando com que os músicos parassem de tocar, os bailarinos parassem de dançar, tudo se acalmasse, as risadas, as conversas, as danças parassem e tudo parasse para escutar as 12 badaladas. Mas antes que essas 12 badaladas parassem e acabassem, as pessoas em volta começaram a notar uma presença estranha entre elas, de um homem, um ser que estava mascarado com roupas vermelhas, tulos vermelhos e uma máscara de que parecia mais um corpo ressecado, em volta de turnos, em volta de tules vermelhos. Então o príncipe percebe esse homem, esse ser, e grita: "Como se atreva?" E ele começa a caçar esse homem, esse cara, com uma faquinha na mão. Começa a caçar ele, começa a procurar ele e nunca acha. Até que ele acha na sala com o vitral vermelho cor de sangue. Então ele fala: alguém se dispõe a capturar, né? Esse homem, porque amanhã, logo cedo, ele será decapitado. Mas ninguém sequer queria chegar perto do homem, porque ele estava mascarado, ele estava fantasiado de a morte rubra, e por algum motivo aquilo estava dando muito medo nas pessoas. Então ninguém se atreve. O príncipe, então, num ato de coragem, foi pra cima desse ser, desse homem. E esse homem, em questões de segundos, em um piscar de olhar, matou o príncipe. O príncipe caiu no chão e todos em volta ficaram assustados. Começaram a... Em um ato de repúdio, talvez em ato de repúdio mesmo, atacaram o homem, e perceberam que não havia nada lá. O homem era a própria morte rubra. Não tinha nada lá, era apenas uma representação, talvez. Então, todos os súditos, todas as pessoas que estavam na festa começaram a cair, começaram a morrer em questões de minutos, como eu tinha falado no começo, né, dos sintomas, né? Começaram a sangrar, começaram a sentir dores. Suportara eu, enquanto possível, as 1000 ofensas de Fortunato. Mas, quando se aventurou ele a insultar-me, jurei vingar-me. Vós que tão bem conheceis a natureza de minha alma, não havereis de supor, porém, que proferia alguma ameaça. Afinal, deveria vingar-me. Isso era um ponto definitivamente assentado.
mas a resolução definitiva exclui a ideia de risco. Eu devia não só punir, mas punir com impunidade. Foi ao escurecer de uma tarde, durante o supremo delírio carnavalesco, que encontrei meu amigo. Abordou-me com excessivo ardor, pois já estava bastante bebido. Meus planos para matar Fortunato já estavam próximos. Fortunato, que bom te ver aqui, amigo. Então, comprei um barril de amontilado. Como? Amontilhado? E a época de carnaval ainda? Impossível. É, eu sei. Esse vinho tá fora de época, sim. É no carnaval. Mas preciso muito dessa ajuda pra ver se é real, se eu comprei se é real. Amontilhado? Impossível. Tenho minhas dúvidas. Eu queria saber se eles não me deram um golpe. Bom, eu não quero te incomodar, ainda mais época de carnaval, todo mundo se divertindo e tal. Melhor você não ir. É melhor eu chamar o Chese. Ele vai entender mais. Chamar o Chese? Não. O Chese não sabe nada de vinho. Eu sei muito mais, eu sou especialista em vinho. Bom, para tirar minhas dúvidas, eu vou ter que ver a sua adega, não é? Então vamos. Tudo bem, então, já que você insiste, a gente vai. Vamos então, amigo. Onde está a pipa? Está mais para o fundo. Mas repare nessas teias cristalinas que iluminam a caverna. Salitre? É sim. Há quanto tempo você está com essa tosse? Venha, vamos lutar. Sua saúde é preciosa, ainda mais que você é um homem rico, amado, respeitado a todos. Igual eu outra hora. Eu não quero ser responsável pela sua doença. Ainda mais eu que posso chamar o Chese. Basta! Não é morrer por causa de uma tosse. Uma tosse não é nada. Agora vamos. De fato, não queria alarmá-lo sem motivo nenhum. Toma um gole desse Medoc. Irá se sentir melhor contra a umidade. Bebo pelos defuntos que repousam entre nós. Vamos. E eu, para que você viva muito. Vamos. Nossa, sua adega é muito grande. Os monstros eram uma família grande e numerosa. Qual é a sua divisa? Minha divisa? Ninguém me ofende impunemente. Veja, músculo agarrado às paredes. Estamos embaixo do leito do rio. Vamos antes que seja demasiado tarde. E sua tosse? Minha tosse não é nada. Não compreende? Não. Você não é da Irmandade? Que Irmandade? Você não é maçom? Sim. Você, maçom? Não é possível. Sou maçom, sim. Mostra um sinal. Um sinal? Aqui o sinal.
Que isso, amigo? Tá maluco? Nessa hora, já estava extremamente cego pela ideia de matar Fortunato. Meus planos estavam correndo exatamente como planejei. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda! Socorro! 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 Ajuda! Ai, que medo! Tenho certeza que quando você parar com essa brincadeira, a gente vai rir muito. Sim. Vamos rir bastante. Pelo amor de Deus, Montessor, me tira daqui. Sim. Pelo amor de Deus. Espero que aí não faça muito frio. Fortunato, descanse em paz. Oi gente, bom, hoje eu vim aqui contar pra vocês a história O Retrato Ovalado, de Edgar Allan Poe. Bom, tudo começou numa noite de inverno, onde um patrão e seu criado estavam fazendo uma viagem. Mas o patrão já estava um pouco doente e eles precisaram achar algum lugar para ficar. Logo, acharam um casarão muito grande que tinha um ar meio sombrio, meio assustador, e parecia ter sido abandonado fazia pouco tempo. Mas como eles não tinham muita escolha, eles precisaram ficar nesse casarão. Entrando lá, eles já perceberam muitas pinturas, molduras a ouro, muita luxúria. Logo, eles queriam achar um quarto para descansar. Então, quando acharam um quarto não muito mobiliado, porque eles só queriam dormir. Então, o criado foi se deitar e o patrão ficou muito interessado num livro, e como ele também não conseguia dormir porque estava um pouco doente, ele aproveitou e começou a ler esse livro. Logo, acendeu um candelabro e ficou lendo muitas páginas à noite. Então, a luz começou a incomodar um pouco ele e ele mudou de posição, o que acabou iluminando um quadro de uma mulher, o que fez ele ficar muito curioso porque a beleza da mulher era muito exuberante, era um quadro muito realista. Então, ele ficou muito curioso e procurou sobre essa arte no livro das artes que ele estava lendo. Logo, achou a história, e a história era o seguinte. Uma vez, uma menina se apaixonou por um artista. Esse era muito apaixonado por ela e ela também era muito apaixonada por ele. Mas ela ficava um pouco brava porque o seu namorado acabara por gostar muito da arte e ela ficava um pouco enciumada, então ela não gostava muito da arte. Então, de repente, um dia, ele perguntou se ele podia pintar ela para retratar o amor, tudo. E ela, como eu disse, não gostava muito de arte, mas aceitou muito por generosidade e por querer ver o seu namorado feliz. Então, eles começaram a pintura. Nos primeiros dias estava tudo bem, ela só conseguia sorrir. Mas esses dias foram virando semanas, foram virando meses, e ele, muito concentrado, não conseguia ver que sua amada estava começando a ficar muito desconfortável, muito melancólica, estava com um ar meio doentio e não queria,
Tava aparente que não queria mais ser pintada, mas ele, muito concentrado, nunca parava de pintar. Como eu disse, viraram meses, muitos meses depois, ele começou a ficar noite e dia para acabar logo o quadro. E quando acabado o quadro, ele ficou muito exaltado com a beleza do quadro dele, porque estava muito realístico. Mas, como eu disse também, ele não tinha visto como sua mulher estava doente, já estava muito pálida. E quando ele foi, em questão de segundo, quando ele foi olhar novamente seu quadro, ele ouviu um barulho. Quando ele olhou para o lado, sua mulher estava lá, pálida, no chão. Bem, havia um homem, que é o personagem principal dessa história, que desde criança ele sempre foi notado por ser uma pessoa muito boa, assim, uma pessoa muito tranquila, muito ingênua, amigável, assim, calma. E, assim, então ninguém esperava nada de ruim dele, porque ele era uma pessoa muito de boa. E ele gostava muito de animal, muito mesmo. Na casa dele, quando ele era criança, ele tinha vários. E os momentos de maior felicidade e alegria dele era quando ele estava com os animais dele, dando comida para eles ou brincando com eles. Então, era assim, uma grande felicidade para ele estar cercado de animais. E ele se casou com uma mulher que era igual a ele nessa parte, que gostava muito de animal também. Então, na casa deles, eles tinham macaco, eles tinham coelho, tinham peixe, tinham cachorro e tinha um gato, que era um gato preto, chamado Plutão. E esse gato era o animal preferido desse homem. Eles, assim, eram muito juntos, muito companheiros. Aonde o homem ia, o gato estava indo atrás. Só o homem dava de comer pra ele. Então, assim, eles eram muito companheiros, muito amigos mesmo. E o gato, ele sempre esteve ao lado do dono, mesmo quando o dono virou alcoólatra. O alcoolismo deixou o homem, assim, completamente mudado, fez uma transformação imensa com ele. Então, aquela pessoa que era completamente tranquila, completamente calma, de boa, passou a ser uma pessoa irritável, uma pessoa intolerante, amargurada. E ele começou a agredir a mulher dele, tanto fisicamente como verbalmente, e começou também a agredir os animais. Então, quando algum animal passava assim por ele, cruzava com ele, por acaso ou porque estava querendo carinho, ele maltratava assim, sem dó nem piedade, sem sentimento nenhum. Ele só não fazia isso pelo Plutão. Ele ainda tinha uma consideração pelo gato e não conseguia maltratá-lo. Mas com o tempo, o homem assim começou também a perder esse afeto pelo gato. E um dia ele estava voltando de uma choupana completamente bêbado. E ele teve a sensação de que o gato estava evitando ele. E ele não gostou disso. E aí ele pegou o gato assim no colo com muita força, muita rapidez. E o gato se assustou e acabou mordendo a mão dele. E aí isso assim, levou o homem ao extremo. Isso foi o auge para ele. E aí ele tirou um canivete do bolso e arrancou um olho do gato. O gato ele continuou assim, lógico, cego e com aqui o buraco tava horrível, mas ele não aparentava sofrer e continuou a viver na casa dele. Mas ele, consequentemente, o gato parou de ter esse afeto pelo homem, parou de andar com ele, parou de seguir, de pedir carinho, porque ele ficou assustado, ele ficou com medo, né? Porque afinal de contas o dono arrancou o olho dele, assim, na maior violência. E o homem, ele não aceitou esse afastamento do gato. Na cabeça dele, o gato devia continuar sendo companheiro, continuar andando junto com ele, mesmo depois do que ele fez. E aí ele começou a ficar muito irritado com esse gato, porque eles sempre foram companheiros e do nada não, né? Teve motivos. Mas o gato se afastou e aí ele ficou muito irritado e decidiu matar o animal. Então aí um dia ele enforcou o gato numa árvore no jardim de casa, porque ele não aguentava mais conviver com aquele bicho. E no mesmo dia que aconteceu isso, houve um incêndio na casa do homem. Ele acordou com a casa dele inteira em chamas. Ele conseguiu fugir com a mulher dele.
para sobreviver. E aí no outro dia eles voltaram lá para ver o que tinha acontecido com a casa, o tamanho do estrago. E assim, as paredes elas estavam detonadas, estava tudo cheio de, tudo marcado de fogo, né, de incêndio. Algumas paredes haviam caído, mas tinha uma parede que ela estava assim, perfeita, impecável, como se nada tivesse acontecido. A única coisa que tinha diferente nela é que tinha assim a imagem de um gato com uma corda no pescoço. E o homem, quando ele viu aquilo, na hora ele lembrou do dia anterior, que ele tinha assassinado o animal preferido dele, mas ele não entendeu o que tinha acontecido, porque o gato não tinha sido enforcado lá. Mas aí ele ficou sabendo que quando o incêndio começou, alguns vizinhos entraram lá na casa para tentar sobreviver, para tentar salvar os moradores. E aí eles viram o gato ali na árvore e soltaram, o gato entrou dentro da casa. Mas aí as paredes que eu falei que caíram em cima do gato, o gato morreu. E aí, como ele ficou muito tempo ali, marcou assim o cadáver, a figura do gato, do corpo do gato, ficou marcado na parede. E depois de tudo isso, o homem ele ficou muito, assim, ele teve um sentimento de arrependimento, de remorso, e aí ele começou a procurar um gato que fosse parecido com o Plutão para completar aquele vazio, para ver se ele conseguia tratar o gato melhor, para se sentir, né, bem e não com tanta culpa. E aí ele encontrou um gato que era preto também, com uma mancha branca, assim, era parecido com o Plutão. Adotou o gato foi morar com eles. E de começo, assim, o homem gostava bastante do gato, mas o gato gostava muito, muito dele. Então, assim, o gato, ele era até pior do que o Plutão nessa questão de estar sempre com o dono. Então, ele estava o tempo inteiro junto, ele não dava paz pro homem. E o homem começou a se irritar, ficar muito irritado, não aguentava mais aquele gato na casa dele. Mas ele não maltratava, porque ele sabia que o que ele já tinha feito com o gato, ele não queria cometer o mesmo erro. Então ele meio tentava que se controlar, assim, para não acontecer alguma besteira. Mas aí teve um dia que o homem estava subindo as escadas com a mulher dele, uma escada bem estreita, e o gato passou assim no meio da perna dele, quase derrubou ele da escada, e aquilo foi o auge pro homem. O homem ficou muito irritado mais uma vez. E aí ele pegou o gato assim e ia cravar um machado no gato, mas aí a mulher dele que estava atrás dele colocou a mão na frente e evitou essa tragédia. E o homem ficou muito irritado com isso, que a mulher se intrometeu no que ele ia fazer, e aí ele se virou e cravou o machado no crânio dela. E nesse momento, assim, que a mulher foi morta, o gato sumiu e ele nunca mais apareceu, nunca mais teve, assim, ideia, notícia de onde estava o gato. E quando a mulher foi morta, o homem, ele não sentiu nada, assim, tipo angústia, pavor, arrependimento. Ele só pensava no que ele ia fazer com o corpo, se ele ia enterrar, se ele ia... o que ele ia fazer. E aí ele decidiu abrir um buraco na parede, colocar o corpo da mulher lá, e foi isso que ele fez. Então ele colocou aquele corpo lá, subiu parede, colocou tijolo, e o lugar ficou impecável. Quem entrasse lá nem desconfiava de que ali tinha acontecido um assassinato, que tinha uma mulher no meio da parede. E o homem continuou a vida dele assim, sem a mulher e sem o gato. E um dia uns agentes da polícia foram na casa dele para fazer uma vistoria. Vistoriaram a casa dele inteira, tava tudo tranquilo, e quando os agentes estavam quase indo embora, o homem começou a falar assim da construção da casa, foi falar demais, e aí sem querer ele bateu a bengala na parede em questão, e aí a parede caiu, desmoronou. E aí o cadáver da mulher, ele apareceu assim de pé, cheio de sangue, um pouco já decomposto, e aqui na parte de cima do corpo tava a cabeça do gato que ele havia enforcado. E aí ele descobriu que quando ele matou aquele gato na árvore, ele tinha também matado um monstro. E aí aquele monstro, depois que ele matou a mulher dele, ficou lá naquela parede junto com o corpo da mulher. E aí quando a parede caiu, ele apareceu pra aterrorizar o homem pelo que ele tinha feito, tanto com o gato tanto com a mulher. Bom dia a todos, eu sou o Brian, aluno do 8º ano, e eu estou aqui para contar para vocês um pouco mais sobre o livro Coração de la Tour. Esse livro foi escrito por Edgar Allan Poe em 1843 e é um livro que traz várias características, mas
faz com que você entre literalmente dentro do livro e se você não prestar muita atenção, você pode até se confundir em algumas partes do livro, pois ele é muito complexo. Bom, o livro começa com Edgar em uma casa de um senhor, cujo ele não fala o nome, e ele fica 7 semanas nessa casa, traçando um plano para poder matar esse senhor, e ele mesmo diz que ele não queria matar o senhor, pois ele não tinha nada contra ele, muito menos o senhor contra ele. Mas ele dizia que o olho do cara julgava ele. Então, ele queria matar o olho do cara, não só o próprio senhor em si. Na 8ª semana, ele decide fazer o seu plano, matar o senhor. Porém, de noite, quando ele abre a porta do quarto e chega na frente do senhor, o senhor meio que está dormindo, mas meio acordado, sabe? Ele acorda, tipo, coça o olho assim e volta a dormir, mas não percebe nada. Então o Edgar, ele fica ali durante 1 hora, um pouquinho, logo só assim ele consegue matar o senhor e matar o olho dele. Bom, após ele fazer isso, ele esconde o corpo desse senhor debaixo das tábuas do piso. E lembrando que esse livro não é uma coisa muito grande, tá? Então o vídeo vai ser meio curto. Bom, após ele matar o senhor e botar debaixo do piso de madeira, ele começa a sentir coisas estranhas. Ele dizia que ele sentia dentro do seu coração que aquilo estava errado, e ele sentia as batidas do coração daquele senhor. Por isso o nome do livro, Coração Delantado. Bom, mas após isso, ele conta que ele não é louco. Na maioria do livro, ele sempre vai falar que ele não é louco ou que ele não está errado, certo? E após ele fazer isso, ele fica muito, muito tempo na cena do crime, analisando e pensando, até que ele começa a pensar fora da casa. E foi quando um dos vizinhos lhe chama a polícia, pois ele tinha ouvido um barulho dentro da casa. Então a polícia vem e bate na porta e ele desce como se não tivesse acontecido nada, abre para os policiais, mostra a casa para eles como se não tivesse acontecido nada e assim ele vai indo, até que ele começa a desconfiar dos policiais estarem debochando dele, sabe? Porque em algumas partes ele sai de perto dos policiais e ele pensava que os policiais estavam debochando dele ou algo do tipo. Mas foi continuando um pouquinho assim, até ele fez um café para os policiais, mas ele começou a ter um surto. Após ele ter esse surto, e após prolongar muito tempo, o Edgar começa a ter surtos e a pensar que toda hora eles podiam encontrar o corpo, ou que algo ia dar errado. Tanto que, lendo, você pode até pensar que o olho somos nós, pois, querendo ou não, a gente julga, e ele sempre começa a falar, eu não tô errado, eu não sou louco. Então, se você parar pra pensar, parece que a gente é o olho, e a gente que tá lendo, tipo, a gente tá julgando ele. Então, a gente que seria aquele suposto olho que tá julgando ele. Bom, mas continuando um pouco mais, o chão de madeira, ele fala que ele sentia as vibrações do corpo do velhinho que morreu, e ele começou a ter um surto. E aí ele começa a correr pra cima dos policiais e fala a verdade, fala que ele que matou o cara porque o olho dele julgava ele, e conta toda a história certinha. E os policiais então vêm e o prendem e o levam pra cadeia. E assim é o desfecho da história, terminando assim. E eu lendo o texto até tive uma suposição de que ele já estivesse preso por conta de algum outro motivo e ali estivesse criando essa história, certo? Pois muitas vezes ele fala que ele não é louco, então não faria sentido você dizer isso e ao mesmo tempo tá fazendo aquilo. Bom, se você pesquisar no YouTube, tem várias animações, mas teve uma
do Mal e Nickel, que interpreta isso que eu pensei, de ele estar atrás das barras de ferro da prisão e escrevendo essa história. Mas o livro é muito bom, se você parar para ler, você vai entrar dentro da história. Claro, se você não tiver uma percepção rápida, você pode se perder um pouco até, pois muda muito rápido. É realmente muito rápida a história, mas é uma história muito legal, não é aquela coisa de terror, e é muito boa. Até eu que não leio muito, não sou de ler livro, gostei bastante de ler esse livro e indico. Então é isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa resenha sobre o livro, o Coração Denunciador. Tem vários nomes, Coração Delator, Denunciador, mas se você botar Edgar Allan Poe e o Coração Delator já aparece, tá? Então, muito obrigado, é isso e falou.